Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo 1. Prepare-se que vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre a álgebra de funções, que são operações que a gente pode fazer com funções. Vamos ver aqui. Dadas duas funções f e g, podemos definir as seguintes operações sobre funções. Então a gente vai definir a função soma f mais g de x como sendo f de x mais a g de x. E aí o domínio da função f mais g, que é uma nova função gerada a partir da soma das duas, vai ter como domínio o domínio da f em interseção com o domínio da g. Para avaliar o x em cada uma delas, o x tem que pertencer ao domínio de cada uma ao mesmo tempo. A função produto, f vezes g de x, que vai ser f de x vezes g de x. E o domínio da função produto, novamente, é a interseção dos domínios. Também vamos ter a função quociente, f sobre g de x, que vai ser definida por f de x sobre g de x. E o domínio vai ser o domínio da f, interseção com o domínio da g, tal que g de x é diferente de zero, porque os x, onde a função g se anula, não podem ser aplicados, porque aqui vai dar uma divisão por zero. Bem, vamos ver os exemplos aqui. Primeiro deles, se f de x é igual a raiz de x e g de x é igual a x menos 1, então determine f mais g, f vezes g e f sobre g. Vamos ver aqui. Bem, na letra A a gente tem essas funções e a gente sabe que o domínio da f aqui vai ser do zero até mais infinito e o domínio da g são todos reais. E aí a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Fazer a operação e depois olhar quem é o domínio. A função f mais g de x, por definição, vai ser somar f com a g. Então vai ser raiz de x mais x menos 1. E o domínio da soma vai ser a interseção desses domínios. Como esse aqui é todos reais, então vai ser esse domínio aqui da f. Tá vendo? Porque eu não posso tomar números negativos apesar de estar no domínio da g, porque senão vou ter que colocar números negativos aqui na f. Então o domínio vai ser esse. F vezes g, quem vai ser f vezes g? Vai ser raiz de x vezes x menos 1, f vezes a g, e o domínio vai ser o mesmo de antes, porque é a interseção. Por último, quem vai ser f sobre g de x vai ser divide a f pela g. E o domínio vai ser esse daqui, tirando os pontos que anulam o denominador, né? Os pontos onde a função g é zero. Que pontos são esses? Aqui no caso só quando o x é 1. Então vai ser o domínio da f sobre a g. Vai ser, aí a gente pode escrever isso de várias formas, né? Vou escrever assim, em notação de intervalo. De 0 até 1, aberto no 1, união de 1 até mais infinito. Vamos para o item 2. Aqui está dizendo, se f de x é igual a x e g de x é igual a 1 sobre x, então determine f vezes g e f sobre g. Vamos ver aqui que a gente tem que ter cuidado, esse exemplo é para a gente ver que a gente tem que ter cuidado com a definição de domínio. Vamos fazer a f vezes a g. A gente já sabe que o domínio da f aqui vão ser todos reais e o domínio da g vai ser todos reais menos o zero. Menos o zero. Bom. Bem, quem vai ser f vezes g? F vezes g de x multiplica o f vezes a g. Então isso vai ser x vezes 1 sobre x. X vezes 1 sobre x. Posso cancelar. Isso vai dar 1. Então a f vezes a g de x é igual a 1. Só que tem que ter cuidado com o domínio. Qual vai ser o domínio? É a interseção. Então tem que ser os x que estão aqui e aqui. Nesse caso vai ser esse vai ser o domínio. Então, veja que a função ela tem a expressão 1, mas ela não é a função constante 1 em todos os reais, porque ela não pode ter o zero, né? O gráfico dela vai ser como? O gráfico dela vai ter um buraco aqui no zero, né? Ó, vai ser a função constante menos esse ponto. Então, o gráfico vai ser assim, ó. Porque se você só olhar para essa expressão, você pode pensar que o domínio são todos reais, mas não. Está faltando zero. Por quê? Porque você está fazendo um produto de duas funções. A função é como se fosse uma máquina. Então, você tem duas máquinas.
A primeira é a f. Essa f, você pode jogar qualquer número real aqui e ela vai te retornar o próprio número que você jogou. E a outra função é uma outra máquina, que é a g, só que você não pode jogar qualquer número, você pode jogar todos menos o zero. Quando você joga um número aqui, ela retorna o inverso. Você vai pegar o que essa retornou e o que essa retornou e vai fazer o produto. Quando você fizer o produto, você tem uma nova função, né? Que ela faz o produto, né? F vezes G. Ela vai pegar esse daqui e vai pegar esse daqui e vai multiplicar. Sempre vai dar 1. Mas, como antes aqui você teve que passar por essa máquina, o zero não pode passar aqui. Então, ele não vai fazer parte do domínio dessa função, né? É isso que você tem que entender. Vamos ver a outra. A f sobre a g. F sobre g de x vai ser o quê? A f é x. E a g? 1 sobre x. Quando você faz isso aqui, repete primeiro, o inverso do segundo. Então, isso vai dar x quadrado. Só que quem que é o domínio? O domínio, novamente, é a interseção e tirando os pontos onde a g se anula. A g nunca se anula, então isso não vai ter problema. O domínio da f sobre a g vai ser igual a reais menos o zero, novamente. Então, ela se comporta como a x quadrado, mas ela não tem o ponto 0, 0. O gráfico vai ficar como? O gráfico não tem o ponto 0, 0. Então, ele tem uma bolinha aberta aqui. E no restante ele se comporta como a x quadrado. Mas ele não é a x quadrado, tá vendo? A f sobre a g. Primeiro você toma os valores da f, depois da g e divide um pelo outro. Isso vai dar sempre x quadrado, mas não tem o 0, 0 por causa da definição de domínio. Bem, uma outra operação de função muito importante é a função composta. Vamos ver a definição de função composta. Dadas duas funções f e g, a função composta f bola g, ou às vezes a pessoa fala fog, né? Eu gosto de usar a nomenclatura f bola g. A função f bola g é definida por f bola g de x igual a f de g de x. Ou seja, você vai pegar x, aplicar na g e depois você vai pegar o resultado e aplicar dentro da f. Onde o domínio da f bola g vai ser o quê? O conjunto dos x pertencente ao domínio de g, tais que o g de x pertence ao domínio da f. Então, claro que tem que ser isso daqui porque é a operação que você está fazendo. Porque primeiro você tem que pegar um x e jogar na g. Então, esse x tem que estar no domínio da g. Depois você vai pegar esse resultado, g de x, e vai aplicar na f. Então, ele tem que estar no domínio da f. É aquela coisa que eu falei de máquina, né? Imagina que você tem uma máquina, que é a função f, e ela tem o seu domínio. Você tem a g, aliás. A g. E ela tem o seu domínio. Quando você joga um x aqui dentro, ele tem que estar no domínio da g. E aí ele vai retornar g de x. Aí você vai pegar esses caras e vai jogar eles dentro da f. Você vai ter uma outra f aqui com o seu domínio e você vai jogar eles aqui. Todos eles? Não, você tem que jogar os g de x que estão no domínio da f. Porque senão você vai quebrar a sua máquina f. Então quando o resultado sair daqui, você tem que olhar se ele está no domínio da f para você jogar ele aqui dentro, né? Vamos ver um exemplo aqui para tornar mais claro. Se f de x é igual a raiz de x e g de x é igual a raiz de 4 menos x quadrado, encontre cada uma das composições abaixo de seus domínios. Vamos fazer a f bola g. Bem, aqui a gente tem a f, aqui a gente tem a g, e a gente quer saber quem é f bola g. A gente sabe que o domínio da f vai ser de 0 a mais infinito, e o domínio da g são os pontos onde isso daqui é maior ou igual a 0. Vou fazer um rascunho aqui, 4 menos x quadrado maior ou igual a 0. Se somente se x quadrado é menor ou igual a 4, né? Passei o x quadrado para cá e escrevi ao contrário. X quadrado menor ou igual a 4. E isso acontece se somente se, tirando a raiz dos dois lados, raiz de x quadrado menor ou igual a raiz de 4 é 2. Se somente se, raiz de x quadrado é módulo de x. E a gente já viu que isso acontece se somente se x está entre menos 2 e 2. Logo, o domínio da g vai ser o quê? Vai ser o intervalo menos 2, 2. Bem, vamos achar a expressão da f composta com a g. É só fazer a g dentro da f. Então, a f de quem é a g? A g é raiz de 4 menos x quadrado.
Quando eu jogar isso daqui aqui dentro, o que a f faz? Ela pega qualquer coisa que está aqui dentro e tira a raiz. Então, a gente vai tirar a raiz do que está aqui dentro. Então, vai ser a raiz da raiz de 4 menos x². A raiz da raiz é a raiz quarta, né? Raiz quarta de 4 menos x². Quem é o domínio agora? O domínio, como a gente viu, é só olhar para o conjunto dos pontos. Vamos escrever aqui pela definição. Domínio de f com g. Qual é a definição? Tem que ser os x que está dentro da g, porque primeiro eu vou pegar um x e tomar dentro da g, e depois pegar esse resultado e ver se está no domínio da f. Então, vai ser o conjunto, por definição, dos x pertencentes ao domínio da g. Quem é o domínio da g? Menos 2, 2. Então, tem que estar aqui para cair na g. Tais que g de x, quem é g de x? G de x é isso aqui. 4 menos x² pertence a qual intervalo? 0 a mais infinito. Então, nós temos que fazer essa conta aqui. Quando que 4 menos x² é maior ou igual a 0? Isso quando x² é menor ou igual a 4. E aí a gente já fez essa conta. Mas isso acontece se x está entre menos 2 e 2. Então, vai ser esse próprio conjunto. O conjunto dos x que estão aqui, tal que x está entre menos 2 e 2, é o conjunto menos 2 e 2. Vejam que aqui o domínio da f composta com a g coincidiu com o mesmo domínio da expressão que a gente encontrou aqui. Muita gente comete o seguinte erro, tem que tomar cuidado com isso. Ele faz a conta da expressão da composta, que deu isso daqui, e depois calcula o domínio disso aqui, mas nem sempre isso é o domínio da composta. Lembra que tem que tomar cuidado quando você aplica o x na g e depois aplica isso na f, se você pode fazer todas essas operações. Porque às vezes alguma coisa pode se cancelar. A gente vai ver no próximo exemplo. Nesse caso, coincidentemente, se você tivesse olhado só para essa expressão e calculado o domínio, você ia achar esse cara aqui mesmo. Mas vamos ver a letra B para vocês verem. A letra B eu quero fazer o contrário. G composta com a F. Como que é a G composta com a F? Então, vai ser G. Quem é a F? Raiz de x. E o que a G faz? A G, voltando aqui, ela pega qualquer coisa que você joga dentro dela e faz raiz de 4 menos a coisa ao quadrado. Então, vai ser raiz de 4 menos a coisa. Que coisa que é? Raiz de x ao quadrado. Então, isso vai ser raiz de 4 menos raiz de x ao quadrado, vai ser x. E pronto, a expressão é essa. Aí você poderia olhar, se você olhar só para essa expressão, você vai falar. Qual que é o domínio da G composta com a F? Vai ser quando isso aqui é positivo. Quando que isso aqui é positivo? 4 menos x é positivo se x for menor ou igual a 4. Mas está errado. Isso aqui está errado. Esse não é o domínio da G composta com F. Esse não é o domínio da G composta com F. Vamos ver aqui. Qual a definição? Domínio de G composta com F é conjunto dos x pertencentes a F, o domínio da F é de 0 a mais infinito, tais que o f de x, que é raiz de x, pertence ao domínio da G, que a gente viu que é menos 2 a 2. Agora, quando que raiz de x pertence a menos 2, 2? Quando menos 2 menor ou igual a raiz de x, menor ou igual a 2. Mas a gente já tem que o x é maior ou igual a 0, né? E a raiz é positiva. Então, eu já sei isso daqui. Melhor, né? Eu já tenho isso daqui, ó. Bem, então são todos números positivos, posso elevar ao quadrado, que mantém a desigualdade. Então, isso é 0 menor ou igual. Isso daqui ao quadrado é x menor ou igual a 4. Ou seja, o conjunto dos x que estão aqui, tais que raiz de x pertence a isso, é a mesma coisa de x estar entre 0 e 4. Então, isso vai ser o conjunto dos x entre 0 e mais infinito, tal que x está entre 0 e 4, ou seja, x está entre 0 e 4. Tá vendo? O domínio da G composta com a F é 0, 4, e não do 4 para trás, né? Aqui, se você olhar só para essa expressão, você vai achar que o domínio é esse daqui, né? Mas não, o domínio, na verdade, é esse daqui.
4, 0, fechado, né? Esse daqui. Por quê? Porque a primeira operação que você faz é jogar dentro da F, que é sempre positivo. E depois você joga esse resultado na G. E quando a gente fez a operação aqui, você cancelou esse cara com esse. Então você perdeu essa parte da conta quando você simplifica. Então o domínio disso aqui não vai ser de menos infinito até 4. O domínio vai ser de 0 até 4. Certo? Vamos ver isso no GeoGebra, para vocês verem como é que o GeoGebra faz. Olha só, aqui eu plotei a f de x igual a raiz de x. Está aqui. Certo? Depois eu ploto a g. Tá vendo? G de x igual a raiz de 4 menos x quadrado. É essa função aqui. É um semicírculo de raio 2. Agora eu vou mostrar o gráfico da composta. F bola G que a gente já fez. A gente tinha achado que o domínio de menos 2 a 2. Está aqui. Já tinha feito essa. Caso anterior. Esse é o gráfico da composta. Está vendo que ele mantém as operações aqui. Que você está fazendo a composta. Agora vamos ver da G bola F. Ó, tá vendo? É aquela expressão, só que de 0 até 4. Se você plotar a expressão final só, a raiz de 4 menos x, ele faz o gráfico todo, tá vendo? De menos 4 para lá. Mas não é essa a nossa função. A nossa função é essa aqui, ó, G bola F. Tá vendo? É só esse pedaço dessa função. Ou seja, G composta com F de x vai ser a função 4 menos x, só que x está restrito ao intervalo 0, 4, tá vendo? Por último, vamos ver o terceiro, porque aqui eu quero só mostrar para vocês que você pode compor também a função com ela mesma. Como é que seria isso? G de x vai ser g. Quem é g de x? 4 menos x quadrado. E agora eu pego isso daqui e aplico na g. Como é que vai ficar? Raiz de 4 menos o que está aqui dentro ao quadrado. Então vai ser raiz, o que está aqui ali dentro é 4 menos x quadrado ao quadrado. Isso vai dar o quê? Raiz de 4 menos, cancela essa raiz com esse 2. Aqui vai ficar 4 menos x quadrado. E agora distribuo aqui o sinal, 4 menos 4 mais x quadrado. E aí eu vou cancelar esse 4 com esse 4, raiz com x quadrado. Aqui vai ficar raiz de x quadrado e a gente sabe que isso é módulo de x. Certo? Lembrando das propriedades, né? Eu sei que, vou fazer um adendo aqui, lembrando aqui as propriedades, raiz de x ao quadrado é módulo de x. E raiz de x ao quadrado é igual a x aqui porque, como eu já estou tirando a raiz de um número x, eu já estou subentendendo que x é maior ou igual a zero. E aqui eu pude cancelar por isso, né? Porque como a gente já está aplicando a g aqui, a gente já sabe que a g tem um domínio que faz isso daqui ficar positivo. Bem, agora vamos olhar. Então a g composta com ela mesma, g composta com g de x, ela é igual a módulo de x, só que tem que ter uma restrição no domínio. Vamos ver que restrição é essa. O domínio da g composta com a g, por definição, é conjunto dos x pertencentes ao domínio da g, que é o domínio da g que a gente já viu, menos 2, 2. Tais que a g de x pertence ao domínio da g, que é menos 2, 2. Então, vou fazer essa conta aqui. Raiz de 4 menos x quadrado está entre menos 2 e 2. Como o x já está entre menos 2 e 2, ele já está aqui, e para isso daqui ser positivo. Para 4 menos x quadrado ser positivo, e a raiz é um número positivo. Então, basta eu olhar nesse cara aqui, né? Porque isso daqui já vai ser maior ou igual a zero. Eu quero saber quando que isso daqui está aqui. Então, é só olhar quando que ele está entre 0 e 2. Bem, todos são números positivos. Posso elevar ao quadrado que mantém a desigualdade. 4 menos x quadrado ao quadrado menor ou igual a 4. Isso acontece somente se é que eu posso cancelar a raiz, pelo que eu já expliquei, que é a raiz de uma coisa ao quadrado, ela mesma. Isso aqui é sempre positivo. Menor ou igual a 4. E aí vou subtrair 4 dos três lados. Então isso aqui vai ficar menos 4, menor ou igual a menos x quadrado, menor ou igual a 0. 4 menos 4 é 0.
E aí, multiplico por menos 1, você vai ficar 4, inverte a desigualdade, x ao quadrado maior ou igual a zero. Isso acontece somente se quando que x ao quadrado é menor ou igual a 4 e é maior ou igual a zero. Se somente se, tirando a raiz, vai ficar raiz de x ao quadrado menor ou igual a raiz de 4, que é 2. Isso acontece se somente se raiz de x ao quadrado é módulo de x menor ou igual a 2, se somente se x está entre menos 2 e 2. Então, foi redundante, né? Se x estiver aqui, isso daqui já vai estar aqui dentro, né? O que está dizendo aqui, né? Quando que isso daqui é menor ou igual a 2? Quando x está entre menos 2 e 2, mas ele já está entre menos 2 e 2. Então, o domínio aqui é menos 2 e 2. E aí, essa aqui é a minha g, né? A g composta com a g de x vai ser módulo de x quando o x pertence ao intervalo menos 2, 2. Vamos ver de novo no GeoGebra. A g composta com a g, tá vendo? É o gráfico da função módulo de x, só que no intervalo menos 2 a 2. Porque primeiro eu passo pela g, depois eu passo pela g de novo. Bem, então nessa aula a gente viu a álgebra de funções, que é soma, produto, quociente e uma outra operação que é a função composta. Em uma próxima aula eu vou fazer uma aula só sobre função inversa, que é uma outra operação sobre função. E o que a gente tem que ficar atento é a definição de domínio para não confundir a função composta com uma expressão final que a gente obtém. E para finalizar, vou deixar esse exercício, que é para vocês trabalharem isso, tentar fazer por vocês mesmos, um exercício muito parecido com o que a gente fez, e ter cuidado. Sejam f de x igual a 1 sobre x² menos 4 e g de x igual a raiz de x mais 4. Determine f composta com g e seu domínio. Dá uma pausa agora no vídeo e tenta fazer para voltar e ver a resposta. Vamos ver a resposta. A resposta é essa daqui. F composta com g vai ser 1 sobre x e o domínio é x de menos 4 até 0 e de 0 até mais infinito. Vou mostrar aqui no GeoGebra o gráfico. Essa aqui é o gráfico da f. Esse daqui é o gráfico da g. Vai de menos 4. O domínio de menos 4 até infinito. Na f, o domínio todos reais, tirando o 2 e o menos 2. E a f composta com a g vai ser essa função aqui, que é a 1 sobre x restrita ao domínio de menos 4 até infinito, tirando o 0. Então vai ser esse gráfico em vermelho aqui. Esse daqui que é a f composta com a g. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!